Esse período, Saraya, ele é uma coisa, como vocês veem, 981 dias, não é brincadeira, é um tempo razoável. Nesse período, meridianos, vocês conhecem o conceito, pelo menos a maioria de vocês, essas grandes linhas de força, de sustentação de rotas espaciais, que partem do nosso Sol e partem dos planetas também, embora menos potentemente. Essas grandes linhas de força, que tem de dois tipos, vocês também conhecem isso, as linhas que vão e voltam e as linhas que vão em aberto, isto é, partem e não retornam. Essas linhas que vão muito distante, elas costumam se interligar e servir de ponte entre sistemas solares diferentes, numa mesma galáxia, ou eventualmente entre galáxias distintas, né, quando existe proximidades de algum evento de interação galáctica. Também podem ocorrer de meridianos solares servirem de pontes para viagens intergalácticas. Mas, então nós temos aí uma malha de linhas que nós sabemos que é uma estrutura delicadíssima. Vocês podem imaginar, para efeito de compreensão, a água de um lago muito sereno, em que você vê o seu rosto espelhado. Qualquer balançadinha na água e o rosto, né, se deforma, ele não fica clara a visão. Essas linhas têm esse nível de delicadeza. Qualquer perturbação, qualquer fato meio fora, desorganiza. Essas linhas, por um instante, vamos dizer assim, elas perdem consistência, elas têm movimentos malucos, elas passam a ter descontinuidades muito graves, apresentam deformidades muito sérias que prejudicam a navegação espacial. Por isso, o Carran disse para a Bianca que nós vamos ficar um tempo sem ter como entrar e como sair, porque as naves que dependem da plenitude da organização desses meridianos, elas precisam deles para navegar. E é mais ou menos como você dá um espirro no meio de uma concentração mediúnica. É um troço que bagunça tudo. Uma pessoa que está harmonizada com a aura e de repente tem a ânsia de tossir, a aura faz ela sofre abalos incríveis como a tosse, como um espirro. Ela se bagunça, né? Para usar uma expressão simples da gente entender. Ela se desorganiza momentaneamente, aí de repente começa tudo a voltar para o lugarzinho, as cores se organizam, fica tudo bonitinho de novo. Né? Então é necessário, até um batimento cardíaco diferente desorganiza aquelas cores bonitinhas, né? Quando está tudo sereno, a aura fica organizada, aquela luzinha corre bonita, tudo ordenado, as faixas de cores, perfeito. Aí você vê toda a parte de baixo tendendo fortemente para os vermelhos, laranjas, depois você começa a ver outras cores mais claras e por fim, lá no alto, né? Algumas pessoas, pelo menos, você vê aquela região intensamente dourada, rodeada com outras cores, né? Como lilás, tons de azul, de verde, né? Depois aqui na lateral, segmentos que lembram um pouco a cor prata, muito amarelo, né? Então, essa ordenação, que é uma ordenação característica, vamos dizer, de uma criatura estabilizada, harmonizada, ela pode, às vezes, com um simples tosse, um encontro com uma outra pessoa, um fato qualquer que perturba, uma pessoa que perturba, enfim, qualquer coisa, ela desorganiza. Aí você encontra vermelho em cima, né? Some dourado, desaparece o amarelo, você vê umas cores misturadas, né? Até que... Então, vocês podem compreender com alguma facilidade de que a organização dessas linhas de forças, que são hiperfísicas, e não são linhas de forças eletromagnéticas, não se trata dos cinturões de Von Hallen da ciência, no caso da Terra, não se trata de vento solar, que é estudado aí pelo pessoal da física, né? É outra dimensão. Essas linhas correspondem aos nossos meridianos, exatamente aqueles que são utilizados nas medicinas tradicionais da China, por exemplo, a acupuntura, doinha, etc, e tal, né? Qigong. São linhas hiperfísicas, elas existem em nível etérico, em nível astral e até em nível mental, né? Tudo funciona e são interligados por linhas de força e linhas de campo. Elas nunca são retas também, são sempre curvas, né? Do centro da nossa galáxia fluem poderosas estruturas de linhas de forças que vão interligar a nossa galáxia, o centro da nossa galáxia, ao centro de outras galáxias.
através dessas grandes linhas de força. Outros saem do centro dos sóis. Então os sóis também são como se fosse mini galáxia, também com sua rede de linhas. E dos planetas também têm suas redes de linha, que é muito tênue, por exemplo, nos satélites, né? Os satélites não são completos. Agora, essas linhas, elas não são perenes. A maior parte delas são linhas que têm descontinuidade, como se fosse um respirar. As linhas em arco, elas começam um arco pequeno e esse arco vai se alargando, sempre na forma de arco. Estende-se e depois começa a se recolher novamente até sumir. As linhas abertas, elas se abrem, ficam intensa, luminosa, forte, aí de repente vai sumindo como se fosse esfarelando, né? Então, elas têm o seu período de duração. Enquanto elas estão ativas, iluminadas, vamos dizer assim, enquanto existe perfeita definição dessas linhas, as naves entram e saem, porque cada meridiano dessa pode carregar várias rotas, isto é, cada linha dessa tem várias de suas frequências, né, distintas, isto é, discriminadas, para sustentar tecnologias de voo diferentes. Então é como se você, por exemplo, aborda o seu disco voador e fala assim: estou na linha do meridiano galáctico tal, minha nave está pronta para partir, tripulação em ordem, eu quero, por favor, ter acesso à energia da rota número tal. É uma das tantas rotas de um meridiano que você está estacionado. Aí aquilo é liberado por quem controla esse tipo de navegação espacial, porque tudo isso é administrado. É uma coisa muito incrível. E você então, assim que tem o sinal de liberação, né, imediatamente os chamados espelhos e as lentes dessas gigantescas naves são posicionados de tal maneira que o meridiano, ele automaticamente começa a acelerar a nave. Aí ela pode chegar, se é uma nave hiperfísica, uma nave etérica, por exemplo, ela pode atingir velocidades do pensamento, né? Então já não é mais nem velocidade, né? Por isso que os conceitos já não cabem mais. Por isso que eles dizem que eles viajam a velocidades que seriam da ordem de anos-luz por segundo, né? Que são, o pensamento, ele é incrivelmente mais rápido que a luz, né? Extraordinariamente mais rápido, as ondas ligadas a isso. Afora as manifestações eletromagnéticas do pensamento, mas isso não é o caso. Eu estou falando do plano mental mesmo, né? Do mental concreto, aonde essas naves hiperfísicas viajam. E estou falando também do etérico, onde navegam as naves físicas avançadas. Uma nave física, ela é acelerada também pelos meridianos, da mesma forma. Quando atinge uma certa velocidade, a matéria não consegue acompanhá-la. E não conseguindo acompanhá-la, ela perde a matéria. Há um fenômeno que nós poderíamos muito mal chamar de desintegração, vamos dizer assim. A matéria não alcança aquela velocidade, ela não pode acompanhar. É como se você corresse tanto que sua roupa ficasse para trás, né? Aí você sai só luz, ou pelado, como queira, né? O fato é que nessas velocidades, você entra no chamado hiperespaço, como dizia General Shoa. Né? Como diz General Shoa, hiperespaço, quer dizer, você entra na chamado plano etérico, ou na dimensão etérica de um universo específico. E nesse lugar, você não tromba, não barroa com nada, não tem nada, você atravessa tudo e tudo atravessa as coisas, porque é um plano interdimensional. Não há nível de organização social nesse plano. É um plano sanduíche, ele fica entre o físico e o astral. É um plano usado para navegação. Vocês conhecem esses edifícios muito modernos? Em São Paulo tem um grande conjunto de edifícios comerciais modernos, em que entre um andar e o outro, existe uma espécie de um andar intermediário de serviço. Ele tem um pé direito pequeno, e por ali correm todas as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de comunicação, tudo, para ter fácil acesso, limpeza, mudança de componentes, regulagens, troca de peças, manutenção, enfim, sem interferir na atividade dos andares. Esse andar intermediário é como se fosse o plano etérico, ou o plano mental concreto também é assim. Ele é um andar de serviço. É onde ocorre uma série de coisas sem perturbar a atividade social que ocorre no físico, no astral, né, basicamente. Daí para cima já são outras coisas que a gente não vale a pena considerar. Bom, então a descontinuidade desses meridianos
são agravados. Quer dizer, o fato deles não serem permanentes e deles serem imóveis também, porque além dessa permanência dele no espaço-tempo, existe a mobilidade. Por exemplo, vocês imaginem aqui a Terra tem movimento, né? Além do movimento da Terra, os arcos de energia que partem da Terra e retornam, além de se expandirem, também se movimentam. Quer dizer, eles andam, né? Eles não é uma velocidade grande, mas eles andam, eles mudam o ângulo dele, o ponto de onde estão saindo da Terra. E vale a mesma coisa para o caso do Sol, mas principalmente esses meridianos fechados, esses que são em arco, eles chamam de meridianos de acesso. Em acesso porque as naves chegam no sistema solar pelos meridianos abertos, né, por essas linhas que se abrem para o espaço. Quando elas se aproximam, elas encontram aquela barreira, quer dizer, o patrulhamento cósmico de um sistema que está apoiado nos meridianos de acesso. As naves estacionam, param, o comando das naves é substituído, porque aí entra uma tripulação que pertence ao sistema solar. São povos intraterrestres, baseados em algum dos planetas do sistema, normalmente em nível hierárquico elevado. Essas criaturas assumem o comando da nave-mãe, e essa nave-mãe, então, supernave-mãe, libera as naves-mães. Essas sim se aproximam dos planetas, podem orbitar e podem, em alguns casos, até se esconder no próprio planeta em regiões subterrâneas ou principalmente em regiões submarinas, né? Mergulha, elas são gigantescas, têm tamanhos descomunais, aí elas liberam à vontade os seus aparelhos menores, né? Mas tem todo um procedimento para chegar e se estacionar no sistema. Bom, além desse problema da descontinuidade dessas linhas, existe também outros fatores importantes. É a influência que as vibrações externas determinam nessa rede de meridianos. Vamos colocar isso com um pouco de calma. Se nós tivéssemos um sistema solar completamente isolado de tudo, de qualquer influência externa, nós teríamos linhas muito bem organizadinhas, funcionando bonitinhas, se abrem e se fecham, tudo organizadinho, né? Os mapas nos computadores de bordo da nave apareceriam aquelas linhas muito organizadinhas, bonitinhas. Acontece, gente, que o sistema solar navega, ele é em si como que uma nave. Conforme a região de mais ou menos turbulência, eventualmente até psicomagnética em níveis muito elevados, isso é, se há turbulência na região em que o sistema solar está atravessando, esses meridianos também sofrem deformações e eventualmente até todo um lado do sistema solar pode sofrer uma espécie de um colapso de meridianos. Quer dizer, há toda uma região que pode ficar inacessível por aquele lado, porque naquela região os meridianos estão se contorcendo face a pressões externas. Nada complicado para entender, né? Muito bem. Então, nós precisamos já podemos ter, a partir dessas informações de navegação, o quanto é complicado você entrar e sair de um sistema, principalmente quando, veja bem, quando a maior parte dos meridianos fechados, ou meridianos de acesso, estão se recolhendo rapidamente, principalmente quando os meridianos de grande salto estão numa intermitência, estão se esvaziando as suas energias. Quer dizer, há uma série de acontecimentos coincidentes agora. É como se nós tivéssemos um colapso de meridiano e um pouco dos meridianos que vão permanecer íntegros, funcionando, perfeitos e no seu estado de potência máxima, estão sofrendo influências externas e se deformando ao ponto de impedir temporariamente que esses comandos possam ser utilizados para a navegação espacial, principalmente as grandes naves. E você sabe que nenhum grupo aqui na Terra, de gente de fora, está desligado de uma nave-mãe. Se tem aqui gente de fora, está a serviço de algum grupo externo, o seu quartel-general é numa grande nave-mãe, porque é de lá que você saiu para nascer aqui na Terra, viver aqui, às vezes até uma longa temporada, né? E se não é na nave-mãe do seu agrupamento direto, é na nave-mãe de servidores que cuidam de missões que estão em trabalho em outras áreas. Quer dizer, o seu povo pode estar distante, mas você depende de um grupo missionário que está acompanhando a equipe que está aqui na Terra.